Olá, bom dia, boa semana, espero que todos estejam bem e que tenham conseguido resolver as atividades. Na semana passada, a gente estava falando sobre a hibridização, que consiste em determinar em quantas direções o carbono se liga. E eu deixei duas atividades. Essa daqui é a atividade número 1, aí eu tentei resolver para deixar aqui, caso você queira confirmar, corrigir lá. E essa aqui é a atividade número 2. Então, dê uma olhada, veja se você fez certo e se você entendeu. Essa é uma das classificações do carbono. Aí, para hoje, nós temos a outra classificação. É uma classificação do carbono de acordo com a quantidade de outros carbonos que ele se liga. Então, muito mais simples, muito mais fácil, mas necessário que você entenda para nos próximos conceitos e nas cadeias você possa entender cada um dos carbonos. Então, o carbono pode ser classificado como primário, secundário, terciário e quaternário, dependendo da quantidade de carbono que ele se liga. Eu coloquei aqui o exemplo, carbono que está se ligando com um carbono. Então, esse carbono, ele é um carbono primário. Observe que tem um tracinho. Se tem um tracinho, significa que eu tenho que completar 3 hidrogênios. Mas, poderia ter 2 tracinhos. Esse carbono continua sendo primário porque ele está se ligando com um carbono. E ao invés de 3 hidrogênios, agora eu só coloco 2. O carbono continua fazendo 4 ligações. Agora, eu vou classificar dessas 4 ligações, quantas ligações são feitas com carbono. Observe o segundo. Esse carbono está se ligando com 2 carbonos. Então, esse é um carbono secundário. Ele já tem 3 ligações, está faltando só um H. Esse carbono, ele está se ligando com 2, 3. Ele é um carbono terciário. Tem 3 ligações, então precisa de um H. A estabilização com o hidrogênio sempre vai continuar como foi desde o início. Esse carbono, observe, ele está se ligando já com 4 carbonos. Como ele está se ligando com 4 carbonos, então eu digo que esse é um carbono quaternário. E eu vou ter que fazer essa classificação de carbono por carbono. Esse carbono, aqui ele está se ligando com carbono e aqui ele está se ligando com O. Então, uma das ligações é com carbono. Eu vou ter que estabilizar ele, então eu vou colocar aqui hidrogênios. Ele está fazendo as 4 ligações, mas só uma é com carbono. Então, esse carbono, ele é um carbono primário. E o último, ele está se ligando com O. Não se liga com nenhum carbono. Para deixar ele estabilizado, eu vou ter que colocar aqui os 3 hidrogênios. Ele fez 4 ligações, nenhuma é com carbono. Assim mesmo, eu classifico ele como primário. O que é um carbono primário? Que se liga com um ou nenhum carbono. Secundário, que se liga com 2 carbonos. Terciário, se liga com 3 e quaternário se liga com 4. Essa é a classificação, então, dos carbonos. Aqui nas extremidades eu tenho carbono. Esse carbono aqui está se ligando aqui, ó. Ele tem uma ligação com um carbono, por isso ele é primário. Para estabilizar ele, vai colocar a quantidade de hidrogênio necessária. Aqui, esse carbono está se ligando com um carbono. Eu posso pôr mais um tracinho. Esse carbono que era terciário, continua sendo terciário. E esse carbono continua sendo primário. Essa é a classificação dos carbonos. Então, essa parte do conteúdo, ela é bem mais simples do que foi até agora. O que eu preciso que você faça? Eu deixei aqui uma atividade. Você vai classificar todos os carbonos. Eu coloquei números agora. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 carbonos. Eu quero que você me diga que o carbono 1. Carbono 1, o que ele é? Ele está se ligando com quantos carbonos? Ele está se ligando com 1. Então, ele é um carbono primário. Para quantas direções ele está se ligando? Se ele tem um tracinho, então ele está precisando de mais 1, 2, 3 hidrogênios. Quantas direções? 4 direções. Então, ele é um carbono sp3.
A geometria dele é um tetraedro. O ângulo de abertura aqui é de 109 graus e 28 linhas. Esse é o carbono 1. Aí, você vai para o carbono 2. Carbono 2. Com quantos carbonos ele tá se ligando? Ele tá se ligando com 1, 2. Esse carbono tá se ligando com 2 carbonos. Então, o carbono 2, ele é um carbono secundário. Em quantas direções? 1, 2. Nessas 2 direções, ele já tem 3 ligações. Então, para ele só tá faltando um H. Quantas direções ele se ligou? 3. Ah, então, ele é um carbono sp2. A geometria é trigonal. E o ângulo é de 120 graus. Ficou fácil? Fácil para entender. Eu espero que sim. Então, essa é a única atividade que eu tô enviando para essa semana. Sempre assim, ó, como deu esse problema na semana passada, quando eu fui corrigir o formulário, eu preciso que você tire uma foto dessa atividade, poste como resposta, para que eu veja quantas você acertou e quantos você errou. O mesmo da semana passada. Você precisa postar as atividades em forma de resposta. Então, sempre coloca lá nos arquivos, tá ok? Na próxima semana, eu vou fazer um forms, de novo, um formulário. Com um exercício praticamente igual a esse. Onde você vai ter que classificar carbono por carbono. Tá bem? Então, se tiver dúvida, procure. E é isso. Uma ótima semana para todos.